quero dar uma boa noite para você e para todos que estão aí presentes, os que vão chegar ainda. A gente vai agradecer essa... O pessoal estava todo mundo ligado dizendo que ia assistir. Então, a divulgação foi bem legal e a gente espera que as pessoas venham participar dessa live com a gente, né? Verdade, José. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu já tinha mandado uma mensagem para você há algum tempo atrás, mas eu vi depois que você tem 2 Instagrams, não é isso? Sim, sim. Mas o que está valendo é esse que a gente está se comunicando mais. Porque o outro eu perdi eu perdi a senha e não consegui recuperar. Então, mas ele está lá e eu não sei como. Aí eu deixo ele quietinho. Mas eu deixo sempre esse que está mais atual. Acho que quando eu encontrei, eu falei, gente, ele tem 2. Eu vou mandar nesse daqui. Não, foi. Mas você falou certo. Não é? Tinha que ser agora. Oi? Bom. Não é? Muito obrigado. Olha, Thiago, eu quero já assim, agradecer pelo carinho, por toda a semana de divulgação que você fez do meu trabalho, da pesquisa que você fez, muito interessante. Eu confesso que tem coisa que a gente nem lembra que fez, porque são muitos anos, né, de batalha, e tem muitas outras coisas que a gente nem conseguiu passar para você, que está em outro stream e tal, mas o que você fez foi chegar lá no fundo do baú e tirar coisas que eu não lembrava. Na verdade, é um presente para você. O tempo que eu gastei procurando, na verdade, foi um presente. Eu quis te ofertar porque você já compartilhou conosco, né? Compartilha ao longo do tempo a sua arte. E à medida que eu fui descobrindo mais coisas sobre você, sobre a sua jornada como artista, eu fiquei muito feliz, principalmente com a participação em Chica e na minissérie Abolição, que depois, posteriormente quero falar com você sobre ela, que eu simplesmente me amei. Tá bom, vamos falar sim. Estamos aí para falar. Ótimo. Eu estou muito feliz assim porque no ano passado eu completei 80 anos, né? Eu fiz 81 agora, esse ano. E aí tem muita coisa acontecendo, coisas boas que aconteceram de um tempo para cá. E a gente sabe que são 52 anos de carreira. Eu digo que são 52 anos de batalha, de, de, de conquista a espaço, né? Às vezes negar alguma coisa, às vezes ser negado por outra, porque a gente está numa batalha constante para conseguir, né, furar a bolha e mostrar as condições que nós temos de trabalho, que nós podemos mostrar o nosso trabalho. E você sabe que é muito complicado, ainda mais que agora está um pouco mais aberto, mas era muito fechado, né? Então, aí, quando eu vejo isso tudo assim, eu fico até assim, gente, quando você olha para trás, foi muita luta, mas a gente consegue fazer, não desistir, né? Ter pé para continuar, né? E não parar, né? Porque você não para, não dá pra... Só quando a gente faz a passagem, aí tem que parar. Verdade, José. Que bom nós começamos. Na verdade, essa é a minha última pergunta, mas eu vou começar que você iniciou esse assunto. Eu queria saber, né, à medida que eu estava fazendo a pesquisa sobre os seus trabalhos, me veio a seguinte questão. Se é que tem, qual é o segredo da sua longevidade artística e também física, como pessoa? O que você faz para manter-se, né, ao longo desses anos, sendo ser artista, né, seja na TV, no teatro, e também vivendo a sua vida, porque você está muito, muito bem. E uma das coisas que mais me chama a atenção é como a sua voz preenche todos os espaços. Quando você começa a falar, a sua voz ecoa de um jeito, seu timbre vocal chama toda a atenção para você. E essa é a minha primeira. Eu lembro que ontem, eu pegando o Uber, quando eu entrei e ele me perguntou, José, eu falei assim, sou eu, tá tudo bem, boa tarde? Ele ficou assustado. Que isso? É um locutor que tá entrando no meu carro? E, na verdade, Thiago, eu desde jovem, né, depois que a voz começou a mudar, de adolescência, e a voz ficou muito... Ela permaneceu uma voz
potente, uma voz forte. E eu comecei a cantar, né? Na verdade, eu estudei canto, era o que eu queria fazer no início da minha carreira. Né? Assim, lutei muito, fui em muitos programas de calouros, cantei muito sereste em vários locais, porque eu tinha um sonho realmente de seguir a carreira de cantor, gravar um CD, acho que, porque na época não era nem CD, era LP, né? De gravar uma música, gravar umas coisas. Mas o teatro foi me levando para o outro lado, que fui parar no Renascença Clube na década de 70. Então aí eu fui para coisa, deixei a música de lado e fui estrear no Orfeu Negro, né, que é a peça, que é a minha primeira peça, ao lado das Zezé Mota, das Bubu. Mas as pessoas, quando eu falava e quando iam assistir uma peça minha e tal, a primeira coisa que eles falavam era da minha voz, elogiavam muito a voz. Mas, na verdade, eu ficava meio preocupado, porque eu me sentia tão cru, que eu acho que era uma voz que estava na frente, e é importante que o teatro é muito isso também, você precisa de ter expressão vocal, ter uma voz que preenche o espaço e tal. Mas só que eu ficava mais tímido por isso, porque eu achava que eu precisava de tanta coisa, de tantos elementos, de tanto conhecimento para eu poder amadurecer como ator e tal. Mas depois a voz é essa, e eu permaneço com ela até hoje, que eu acho que ela sempre, as pessoas perguntam se eu não faço locução, fiz curso de locução, faço narração, gosto muito de usar a voz, mas o ator, né, que leva a voz, eu acho que é isso. Agora, quanto o lado da juventude, eu acho que eu não tive tempo para parar que eu estou envelhecendo. Eu acho que é isso, porque é tanta luta, é tanto correr atrás, é tanto você querer conquistar um espaço, querer trabalhar com pessoas. Eu fiz muita coisa, além do palco, eu fui animador cultural, quer dizer, agitador cultural. Eu trabalhei muito com muitas comunidades, em projetos, e aí eu senti que aí era uma necessidade de melhorar também, de trocar essa experiência em comunidade, acho que foi muito importante para mim. Então, não deu tempo para pensar. No ano passado, quando eu ia chegando aos 80, eu faço dia 4 de julho, e aí eu parei e falei assim, gente, eu vou fazer 80 anos. Com certo, eu não estava me dando conta. Eu não estava me dando conta, juro. Eu vou fazer 80, porque você vai, né? Lógico, você sente um corpo já descansado. Eu faço pilates 2 vezes por semana. Eu dou aula de teatro 2 vezes por semana. Aula de teatro, você tem que trabalhar a expressão corporal, tem que trabalhar a expressão vocal com os alunos. Então, você não pode só dirigir, você tem que fazer junto, né? Então, isso me ajuda muito, né? Fazer. E aí eu estou muito parceira. A minha turma é de 18 até, não tem uma limite, não gosto muito que me chame assim de senhor e tal, e às vezes não tem como, porque você troca muita ideia com os jovens, né? Então você nunca fica assim, pensando assim, no meu tempo era melhor, no meu tempo, tudo que eu via quando eu era jovem, eu não faço isso. O meu tempo é agora. O meu tempo é hoje, assim, não é o passado. O passado foi importante, mas não fiquei lá atrás. Eu estou ainda continuando. Talvez por isso que eu não envelheço por esse lado, porque as pessoas geralmente falam assim, o carnaval do meu tempo era bom, e não sei o que no meu tempo era bom. Não, a gente sabe que tem muitas coisas que pioraram no nosso país, no nosso Rio de Janeiro, principalmente, mas tem muita coisa moderna, né? A gente está falando de uma forma hoje que, sei lá, 30 anos, menos a gente não falava assim por internet, não tinha esse avanço. Então, por que eu vou dizer que meu tempo é aquele? Meu tempo é agora. Então, o segredo é esse: você nem sentiu passando os anos e foi vivendo sempre o agora, sem olhar para trás. E não adiantando. Exato. Eu acho que, por mais que você batalha, que você tem altos e baixos na carreira artística, tem muitas vezes você às vezes até já pensava em desistir, mas eu sempre tive muita força de casa da minha mãe, que foi uma pessoa que deu muita força. Ela tinha uma preocupação do paralelo, né, de você ter como sobreviver disso. Sabe que o artista
tem um momento ele tá, outro não, você faz uma novela, você faz uma peça, tem uma temporada, às vezes para, então você não tem esse equilíbrio, não tem uma vida muito estável, né? E às vezes até por não ter, você tem aceita qualquer coisa e mesmo até que você não queira, e é terrível. Eu sempre lutei para ter o paralelo, batalhar da aula e tal, exatamente porque o limite era muito maior que hoje para a gente, atores negros. Então, para você pelo menos dizer assim, não é isso, eu prefiro fazer uma outra coisa, entendeu? Para não me sentir mal naquilo que eu estou fazendo, que eu sinto que aquilo não vai, não vai ser bom nem para mim, nem como mostra para outras pessoas, como referência, né? Sim, a Thaís recentemente até falou isso, que ao longo da carreira dela, ela acabou aceitando alguns papéis pelo medo da escassez, né? Então, tipo assim, É, eu não vou rejeitar isso, mas e depois se eu não conseguir mais? Então, é uma preocupação que parece, eu não tenho certeza, talvez se você pode me confirmar, que rondeia principalmente os artistas negros, os artistas pretos, né? é, Você, aquele papel você não se identifica, mas tem que pensar sobre a conta que vai chegar no mês que vem e não quer nem saber. isso é um problema sério. E isso num período muito preocupante, né? De todo. Quer dizer, eu falo de uns 52 anos, mas antes de mim, as referências que eu tenho, como Ruth de Souza, Léa Garcia. Léa Garcia eu convivi muito, né? Que ela era considerada minha irmã. A segunda peça que eu fiz depois do Rena foi com a Léa, assim, com um elenco muito grande, e era Cortes, era uma comédia. E a gente trabalhava de terça a domingo, era 2 espetáculos na quinta, 2 sábados, 2 domingo. Eu fiz teatro no Rio assim, de terça a domingo. E com a Léa Garcia eu aprendi muito também. Só que a Léa, quando eu estava começando, que eu ia para a TV Globo, quando aparecia alguma coisa para fazer, mas aí é aquele detalhe, você está começando, aí você nem pode negar nada. A brecha que está, você está lá, né? Você precisa de ter muito para mostrar o teu trabalho. Então, a Léa me levava, ela me apresentava, porque ela era uma atriz já de nome, né, em tudo, de respeito, e ela ia me levava, me apresentava o pessoal da produção na Globo, mesmo até que fosse uma participação meio figuração, que era mais ou menos isso, né? Não era uma participação como Chica da Silva ou como o Rei, ou como 100 anos de abolição. Então, eu acho que isso também, eu tive assim, muito preparo antes no Renascença Clube, porque foi lá que eu comecei a fazer teatro, foi lá que eu comecei a fazer, trabalhar, ensaiar o Orfeu da Conceição, que passou a ser o Orfeu Negro. Era na época da ditadura. Então, o Orfeu Negro do Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim já tinha uma proposta já de resistência da fala da direção, que era Haroldo de Oliveira. E a gente tinha assim, aulas, né, com vários profissionais que estavam no mercado, também na batalha, todos. Sim, Né? sim. Assim, mas aula de expressão vocal, dança, canto. Então, isso e também as palestras, os papos. Então, ali já comecei a ver aonde eu estava. Não era só querer ser o ator, não. Não é isso. Tem uma batalha aí e tem um espaço aí para não ficar na margem, lutar por um espaço que a gente merece, né, ter, eu acho. Mas é batalha, conquistar isso. E também, o que vinha para a gente era muito. Acho que quando veio a Chica e quando veio o 100 anos de abolição, aí já é um personagem para mim, né? Assim, ou para mim, ou para outros atores, que já tem uma história para contar. Mas quando não é, aí você é aquilo que está lá. E você também já vai meio preocupado, porque você é ator novo, você não tem experiência na época, então as pessoas o olhar que vem para você já é diferente. Você tem que todo momento estar mostrando que você é capaz, que você pode. E isso é que acontece muito. Então, quando
vem de você essa pesquisa e faz essa homenagem, eu não tenho ideia como isso é importante, ou o que eu ouço hoje, de muitas pessoas reconhecendo o trabalho. Mas é uma história que vem até chegar aqui. Eu imagino, e eu até queria ter contado mais coisas, infelizmente, algumas eu não encontrei, mas enquanto a gente estava conversando aqui, o Arisson, que está nos seguindo aqui, ele falou assim, fala do Chico da Silva, fala do Chico. Calma, Arisson, nós vamos chegar lá. Eu sou os fãs da Chica da Silva, né? Vamos chegar lá, chegamos, ok? Você tocou no nome aí da Chica e nós temos que falar sobre ela. Eu sei que o seu primeiro encontro, na verdade, não o primeiro encontro, mas um encontro impactante com esse nome, né? Foi com o Carnaval do Salgueiro, em que você assistiu, e aí você ficou encantado com aquele desfile. Olha e a só, partir ele sabe tudo. Ele sabe. Pesquisou legal, hein? Tem razão. Eu vou falar sobre isso. Quer que eu fale? Chica da Silva, a novela, né? Ela foi pensada pelo Adamo Anjo, que é hoje o Valcir Carrasco, e o Walter Pancini, para ser uma novela realmente que impactasse todo o público ali da Manchete e conseguisse, obviamente, também angariar o Ibope da Manchete, que não estava passando por um momento tão assim, né? Questão ali de lucros, né? Com problemas financeiros que estavam passando. E uma das ideias do Avancini, creio eu, pelo menos o que mostra a história, era trazer participações especiais. Então, junto com você, que foi uma das participações especiais da novela, vieram também o Zózimo Bubu, veio a própria Zé Mota, também a Léa Garcia participou da novela em certo ponto, ela fez ali a mãe de santo, né, que passou para Zé Mota o cargo, né, de ser a líder ali do Quilombo, e também estava previsto, né, pelo menos o que diz as matérias de revista, que Whoopi Goldberg e o Denzel Washington iriam participar, né, eles foram convidados. Então, você tem uma gama de participações especiais. Você, de fato, foi convidado para participar da novela ou você fez um teste? Como foi o processo? Não, eu não fiz teste. É interessante o seguinte, antes da Chica tem um encontro comigo com a Avancini, né? Eu fiz os 100 anos de abolição em 1988, né? E foi muito assim, algumas coisas acontecem, Leonardo, comigo, eu da batalha, outro vem como se fosse ancestralidade, e eu sou um cara muito místico e de muita fé, ela vem ao meu encontro, assim. Então, eu lembro que um dia eu estava eu trabalhei com a Vera Fischer, né? Se você sabe, eu fiz um espetáculo, Negócio de Estado, que foram 1000 espetáculos. Eu conheci o Brasil através de um espetáculo que eu fiz com a Vera, um elenco, começou em São Paulo e foram 3 anos em cartaz. Então, esse convívio com a Vera, um dia eu estava numa festa, e a Vera estava, de um amigo, e um deles, me lembro que o nome dele era Paulo, falou assim, você não está sabendo que vai ter uma série sobre abolição? Isso foi um domingo, e você devia ir lá. Aí, quando chegou na segunda, eu vou lá para o Jardim Botânico e procurando onde estava a sala do Walter Avancini. Quando chegou lá, encontro Maria Pompeu, ela estava na produção. Quando ela olhou, pegou tinha uma foto minha, ela falou assim, a gente está procurando você, mas você estava morando em São Paulo, você não está morando aqui. Aí eu falei assim, mas ainda dá tempo de eu entrar na série para fazer São 4 capítulos, se você entrar. Ela pega assim, espera um pouquinho, ela me apresenta foi à sala do Avancini e me apresentou o Avancini. Aí, quando eu comecei a falar com a Avancini, ele olhou para mim e falou assim, essa voz... Ele falou assim para mim. Aí ele pegou e me deu uma personagem do 100 anos de abolição. Eu já fui para casa feliz da vida, mas quando eu chego em casa, tinha um telefonema para eu voltar. Aí eu volto novamente, ele muda o personagem e me dá um personagem mais forte, que é o Ienga, que é o traidor, esse personagem que aparece no Chico Ienga. E aí eu fiz o detalhe mais interessante,
que essa minha trabalho com a Vancini, que você sabe, deve ter ouvido, todo mundo sabe, como ele era um cara muito duro, que as pessoas reclamavam muito dos atores, tem isso, né? Mas eu aprendi muito com ele, e com ele, em nenhum momento ele foi, assim, ríspido comigo, não foi. E ele começou a me... Quando eu falava, assim, estava no almoço, olha, eu quero que você fale assim que você está conversando comigo. Eu comecei a entender ali com ele a linguagem da televisão, a maneira de interpretar na televisão, que é diferente do teatro. Eu sou um cara formado em teatro, que você tem que projetar a voz, que não sei o que lá. E aí, e ele ensaiava comigo. Ele ensaiou dentro do espaço, depois então, quando eu fui fazer Chica da Silva, aí já para pular, que a gente tem muita história, né? Tem que estar pulando, senão... Quando eu estava na Chica da Silva, era meu aniversário, se eu não me engano, era junho. Aí o Haroldo Oliveira, falecido Haroldo, que fez o André, que também fez Chica da Silva, que foi diretor do Eu estava trabalhando com ele, nessa época eu era assessor do Pitanga, do Antônio Pitanga, que era vereador, a gente era eu era um dos assessores na área parte cultural. Ele falou assim, Araújo, eu não estou entendendo você. Você não está sabendo da novela? Por que você não vai lá? Aí eu fui voar lá para a TV Manchete. Quando chegou lá, encontro o Pitanga, Pitanga não, Luiz Antônio Pilar, que também estava, foi assistente dele. E aí, quando eu entro na sala do Avancini, ele vira para mim assim, e aí, compadre, vamos fazer essa? Foi assim. Então, vamos fazer. E aí era o Rei do Quilombo. E aí eu fui para Diamantina, e lá Alessi Brandão, que eu já conhecia, foi a nossa parceira, a gente ensaiou muito, eu e Alessi. Ganhei, por sinal de presente da Alessi, não esqueço até hoje, uma garrafa de Campari, que ela sabia que eu gostava de beber. A Alessi Brandão me deu a garrafa, porque a Alessi, realmente, ela foi com um objetivo. Ela achava que era para divulgar os discos. Ela conta essa história. E eu avancei e falei assim, não, eu quero você como atriz. E foi maravilhoso. Ela realmente... tem cena minha com ela, né? E com Maurício Gonçalves, que eu também adoro, que foi o Rei do Quilombo me substituindo, né? Isso aí. Eu ia fazer essa pergunta para você também sobre a Alessi. Ela surpreendeu demais, porque até Muito, então a gente achou muito. que seria uma participação bem tímida, né? Levando em conta que ela é uma cantora, né? De Já. formação. E ela É, chegou ali, ela, tipo assim, ela é a Severina, entende? Ela não é a Alessi Brandão, ela é não a é Severina. Do verdade. início até o final. Ela tem até algumas pessoas que seguem e não gostam muito da personagem, né? Porque acham que ela é muito entrona. Ela fica É. Pois é. entrando, assim. Mas ela é incrível, é impecável a atuação dela. Eu gostaria de ter visto ela em outras novelas também, né? Pois é, mas E eu acho que não. Acho que a opção dela foi para outra. Ela acabou sendo até, inclusive, hoje é uma deputada, né, em São Paulo. Então, mas e é interessante que eu conhecia. Tem uma história com a Alessi Brandão, que eu conhecia desde a nossa faixa etária é a mesma, né? E eu estudei num colégio, eu estudei em colégio particular, mas quando eu fui para o colégio público, eu estudei num colégio chamado Arthur Azevedo, que é na Papuna aqui no Rio, que a mãe da Alessi, a dona Alessi, era merendeira desse colégio. Tem uma história. Aí quando a gente se encontra, que ela fala, aí eu falei, poxa, eu fui aluno dessa escola dela. Então eu conheço desde o início, assim, quando ela começou a cantar, inclusive no Flávio Cavalcante, que ela também foi. Então, quando eu também estava na batalha, né, de cantar, de tentar fazer teste, fazer audição, mas era muito difícil, né, muito complicado. Por isso, por mais difícil que seja o teatro, mas eu fiz mais de 30 espetáculos de teatro, e o teatro me levou a conhecer o Brasil, bastante cidades do Brasil, e também na Europa, né, quando foi os 100 anos do Nelson Rodrigues, eu estava no espetáculo chamado Bonitinha Mas Ordinária, que eu tinha feito em 1992, 20 anos depois, em homenagem ao Nelson, foi remontado praticamente com o mesmo elenco, e aí a gente foi a Portugal para apresentar o espetáculo em Portugal. Foi a minha deixa para eu poder conhecer outros lugares lá. O teatro me levou a esse caminho, assim, acho que foi bem legal isso. Você falou sobre o Avancini, ele tem de fato essa fama, né?
Porém, o que eu vi das pessoas que eu entrevistei aqui, na verdade eu conversei nas lives, é que era que meio dúbio, né? Às vezes ele era muito calmo e falava com uma calmaria, às vezes ele explodia. Com alguns atores, ele era, chamava até de... né? É verdade. Não, Assim, meu Deus do céu, eu me lembrei, pelo menos eu não tive isso, porque imagina você, um ator novo, negro, tentando um espaço e vem uma bomba dessa pra cima de você. Cara, você tem que ter muita coragem, mas tem pessoas que, para dizer assim, não, eu tenho condições, não vou na onda dele. Entendeu? Mas ele era isso. Eu me lembro que um dia, mas acho que foi na abolição, de manhã, a gente estava todo no Hotel Fazenda, e aí ele levantou, assim, meio cedo. Gente, foi uma... Não sei com o que ele estava lá, que não estava bem. Acordou todo mundo. Foi doideira, assim. Né? Tem umas coisas assim. Agora, eu confesso a você que talvez por timidez, talvez, ou por aquela coisa de saber que é tão difícil, e talvez hoje eu deveria ter procurado mais, assim, principalmente o Avancini, assim, para trabalhar mais, porque eu ia fazer Grande Sertão Veredas, que ele dirigiu. É isso, com a Bruna Lombardi. Você sabe, acho que. Ele, agora, não, é isso. a Eu me memória lembro que era humana. uma. Não, eu estou tentando lembrar. Isso foi década de 80. Eu estava fazendo o espetáculo da Vera Fischer, e aí fui chamado na produção para fazer eles queriam que eu fizesse o teste para esse personagem. Acho que é Grande Sertão Veredas, assim. O filme? Hã? O Não, não, filme? série, teve uma série com a Bruna, acho que é a Bruna. De Adorino, não me lembro. Eu acho que foi Tony Ramos. Foi em 1985. Ah, então é isso. Exatamente. Eu estava em São Paulo, fiz negócio de Estado, foi um ano em cartaz, e estreamos aqui no Rio no dia 5, acho que de abril, no Teatro da Gávea, aqui, Teatro Clara Nunes, espetáculo que eu fiz com a Vera, negócio de Estado. E aí me chamaram, a produção me chamou para fazer um teste com um personagem. Mas só que eu falei assim, eu posso fazer um teste, mas eu vou estrear com a peça negócio histórico com a Vera Fischer. Aí acho que era Francisco da produção, falou assim, então não vou deixar você fazer o teste, porque se essa peça foi sucesso em São Paulo, vai ser aqui também. Aí eu fiz assim na mesa dele, bati 3 vezes, porque é tão, sabe o que é tão assim legal? Lógico que seria legal fazer, mas é que eu estava bem no trabalho que eu estava fazendo, tinha grana, a gente trabalhava o espetáculo, a gente tinha percentual de bilheteria, então o espetáculo bombou, assim foram 3 anos. Para você ter uma ideia, eu fiz aniversário 3 anos no palco, com o pessoal cantando parabéns. Uau. São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, 3 anos. A gente fez assim, 3 anos entrando em cena, aí vem aquele bolo do meu aniversário no palco. Isso foi muito legal, assim. Mas era para trabalhar com a Pancini mais uma vez. Mas foi Um esse grande... negócio. Ó, vai falando, perguntando, que eu falo pra caramba. Hein? Tá bom. É muita, é muita história. Eu queria saber como foi essa ida para Diamantina. O que você se recorda sobre como chegar lá? Eu me lembro que eu conversei com... Ai, esqueci, faltou agora na minha mente. O nome dele. Delga 6? Não. Delga 6? Oi? Delga 6? Não. Marco Maguila. Marco Ah, tá. Maguila. Eu conversei com ele, ele falou sobre a escolha, né, do local onde eles inseriam as locações e sobre os figurantes que ali trabalharam. Como foi esse processo da ida para Diamantina e depois para essas locações que eram, acredito que era um lugar bem Muito. distante do centro. Como era o processo para chegar lá? O que você se recorda de todo esse processo para chegar até o momento da locação onde você Eu posso dizer a você que era muito complicado, porque a gente no Rio de Janeiro ia para Belo Horizonte, de Belo Horizonte tinha uma produção que levava a gente até o hotel, aí depois a gente ia para o set de gravação.
era aquelas pedras, né, ali muito assim, e aquilo e eu lembro que era muito frio. Era assim, era um frio diferente do que a gente que eu costumo sentir. Era um frio que doía, assim. Mas era muito frio. Eu não me lembro o período, mas a gente estava, provavelmente a gente devia estar na situação do inverno, ou por aí. Mas fazia Acho que muito você frio. porque nas cenas tá sempre um céu azul. Ah, mas aquele lugar é lindo, né? E eu lembro também dos figurantes de lá. Olha, eram umas figuras bonitas, muito fortes, assim, muito interessante mesmo. E era muita gente. Você vê que na hora da guerra, na hora da luta, né? Você vê que tem muita gente. Não tem nem como levar daqui, tinha que ser de lá. E eu me lembro que eu conheci a casa da Chica, nós tivemos, teve um show que as pessoas cantaram, teve uma noite, foi bem legal. E a casa do Juscelino Kubitschek, também eu lembro. Eu acho que eu tinha até foto, eu não sei se eu tenho, porque a gente vai perdendo, mas eu lembro que eu tinha alguma coisa de lá na época, assim. Me lembro assim, do hotel também. Porque, na verdade, eu fiquei 5 dias lá, e depois eu fiz uma gravação, se eu não me engano, foi aqui, acho que foi Maricá, aquela que eu estou em cima da pedra, falando com... Aquela já não foi lá em Diamantina, aquela foi aqui. O Diamantina foi a morte do rei, o ritual na pedra, a morte dele, a gruta onde ele fala com Quiloa, foi assim. Já a outra eu gravei aqui, essa outra. Eu confesso que eu gostaria de a Chica da Silva ter muito mais desdobramento, mas acho que foi muito importante aquela marca, né, de fazer aquele personagem. E você fala que eu tenho... Chica da Silva foi em 1996, certo? Né? Então nós já vamos 30 anos. Eu tinha 50 anos. Era um rei do Quilombo novo. Mais novo ainda, né? Mas acho que... mas foi assim, era... Como é o acesso para chegar lá? Porque acho que chegou um momento que não tinha como mais você ir de carro, né? Você tinha que Não, andar pelas ruas, era assim? não. Tinha uma condução que pegava, mas era bem longe. Eu lembro de um detalhe que na volta eu acho que eu perdi o avião, tive que fazer hora para pegar outro. Teve um lance desse. Porque tinha Para chegar lá? a produção. Hã? Tinha Não, avião? isso de volta para o Rio. Ah, tá. Entendeu? Para lá não, para lá. Quando você chegar lá, já tinha alguém da produção esperando. E a gente ia para lá, para Diamantina. Mas eu lembro que o acesso a gente é levado e aí tem aquelas pedras. As pedras de lá é bem diferente, né? Ela meio parece uma coisa rústica, né? A gente dá para reparar, inclusive, na gravação que tem uma... Mas é um lugar muito bonito, sinal, muito interessante. Histórico, né, também. Mas essa dificuldade que você está falando, eu acredito que talvez outros atores devem ter tido muito mais que eu, né? Assim, porque por ir mais vezes ou por ficar mais tempo lá, né? Mas eu sei que teve... Eu lembro também que, eu acho que foi o Maurício que falou, no caso ele tinha um banho com a Chica no Rio e estava muito gelado. A água, me lembro que ele falou isso, era muito frio. Muito frio. Eu lembro dessa cena. É Você uma cena lembra? e cenaram muito bem, porque não parece que ele está sentindo frio na cena, né? Não, mas estava. Não, estava frio. Tanto é que eu geralmente a minha pele fica ressecada, eu sempre boto hidratante. Poxa, cara, tinha que encher de hidratante para ficar lá. Era muito. Aquele frio doído, assim. Não, eu tive agora, eu filmei, eu fiz um filme agora no Cerrado de Goiás, um filme chamado Sim. Solina, eu, Duda Santos, e lá é um lugar maravilhoso também. A direção, o filme é da Larissa Fernandes, que está na novela Três de Graças, né? E aí, um lugar maravilhoso também, pessoa também vai lembrar um pouco essa história de você estar em Diamantina, embora em outro momento, que lá são os Calungas. E
o dia de filmagem foi na festa do meu personagem, que era Paia Castro, que é o fundador da comunidade, agora. Gente, era um filme de noite, 3 horas da manhã. Um frio, mas um frio. Aí vem, na hora da filmagem, não tem como. Você tá numa bata, tá com os colares, tá com não sei o que, tem que mandar. Ali na dona na Chica, pelo menos tem movimento, né? Na hora da coisa de corre para lá com a lança e joga, ainda tem um movimento. Na hora você nem sente frio, na hora que tá a gravação, que tem a ódio da Vancini, você sente até calor. E ali Isso tinha um mesmo. grupo grande de figurantes, né? Você disse, quando eu conversei com o Dom Marco Maguila, ele falou que ele até sentiu, na verdade, uma espécie de revelação, inspiração, quando ele chegou na cidade para poder encontrar esse número tão grande de figurantes para poder participar da cena do quilombo. Sim, Maguila é maravilhoso, Maguila. Foi um abraço, Maguila. Tomara que ele esteja por aí. Maguila era ele era produção de elenco, né, dos figurantes. Ele trabalhou muito tempo com isso. Eu nem sei se ele está hoje. A gente está meio distante, mas a gente vê quando se fala. Hoje, Maguila procurar, né, ter essas condições. E até mesmo os moradores também moram lá, no caso, longe, né? Não moram próximo da localidade, do set de gravação. Sim. Acho que a dificuldade foi essa. De um povoado, ele não explicou, não falou exatamente se era um quilombo ou não, mas tinha um lugar meio afastado do centro da cidade que tinham essas pessoas, e a maioria delas eram pretos retintos, né? Eram pessoas pretas ali. Eles são E preto retinto. e é um número muito grande de figurantes ali. Você tinha um momento de assédio em que eles queriam tirar foto com você, ou queria ficar perto, ou pedir uma recomendação sobre como agir na cena? Ou havia essa comunicação Então, entre vocês? engraçado, não. Eu não vi isso. Isso tem muito agora, né? Agora tem. Eu fiz Joia Rara, né? Fiz a novela praticamente toda. E Saramandaia também, que eu fiz. Tinha muito esse lance pessoal da figuração. Era orientado para não tirar foto com os atores, tá? Eram proibidos de tirar. Mas lá não. Lá eu acredito que eles era muito forte, acho que não dava tempo. Era muita pressão também, muita pressão, acho que não dava tempo para isso, não. Lá, disso não. E é um pessoal muito legal. Eu fiz um espetáculo tem uns 6 anos, que foi feito um trabalho lá. Eu não estava lá, mas o diretor fez uma pesquisa em Diamantina, eu lembro, isso agora, 6 anos atrás. Mas naquela época era muito mais forte essa comunidade que trabalhou com a gente no Quilombo. Muito. Uau. Tem uma coisa também, voltando ainda no set lá de Diamantina, você começou a falar sobre a cena em que nós temos ali a batalha entre os quilombolas contra os brancos, né, os soldados do regimento Quilombo. Eu conversei com o Fernando Vieira, que fez um dos dragões, e ele disse que a cena que para mim, a gente assistindo, parece muito complexa de ser feita, né? Porque são muitos cortes em lugares diferentes e um número muito grande de pessoas para serem dirigidas. Ele disse que em nenhum momento houve um ensaio das lutas e que ele achou muito perigoso isso, porque talvez um figurante no afã de querer aparecer mais para a câmera, queria um outro ator do grupo de apoio ali, ou mesmo um dos atores. Você chegou a ver isso acontecendo, né? De fato, essa cena não foi ensaiada a luta. Você esquece essa coisa de ensaio em televisão. Nessa época, imagina, hoje, quando você vai fazer um trabalho e você tem um preparo, assim, tanto para uma série, para o streaming e tal, você tem encontros, a coisa avançou mais, então tem um lance mais de orientação, de diversidade, de um preparo, um laboratório. Não tinha isso não, meu querido. Chegou lá, 1, 2, 3 e vai à luta. É isso que às vezes deixava, a gente ficava muito mais inseguro de ir, por isso, porque você vai fazer teatro, você tem todo um trabalho de ensaio e tal. E nessa época, não. Gravando, a diretora explica para você a cena mais ou menos e você vai.
Quer dizer, no caso da novela Diamantina, lógico que tinha uma produção séria, uma produção de trabalho, mas ensaio de luta, esqueça, não tem. Pô, já pensou 10 cenas de luta numa novela? Vai ensaiar todo dia? Não vai, não tem como. E tem, mas eu acredito no Fernando Vieira, está certo, porque existe uma insegurança. Se você não está acostumado a pegar uma arma, um objeto de luta, né, um instrumento de luta, se você não foi preparado para isso, né? Eu lembro quando eu estava fazendo, quando eu me fiz formação de ator, né, na Unirio, a gente tinha uma aula de esgrima, né? Então tinha uma aula de um preparo assim. Mas para novela não, não tinha isso não. Isso é uma coisa que alguém se machucou nessa cena? Não teve isso não. Se machucasse, ia botar um pano e ia continuar a luta. Porque hoje as coisas melhoraram para esse lado de preparo de ator e tudo. Mas você, para um filme, hoje você tem uma preparadora de elenco. Imagina se existia isso, preparadora de elenco, numa época. Hoje não, hoje você tem um filme. Eu tenho feito muitos filmes, pessoal que está saindo de faculdade, está se formando em atores, me convidam e eu faço, até porque eu acho muito legal, né, como incentivo, quando eu vejo que o projeto é legal. Eu acabei de fazer um filme com Lucas Peçanha, que ele é um câmara, ele trabalha em TV. Ele se formou e fez um filme chamado Raízes em Cena. E aí eu faço uma participação, que eu faço um dos atores do Teatro Experimental do Negro, porque ele traz para o filme o Teatro Experimental do Negro. Então eu achei que é um projeto bacana. Ainda o filme ainda não vi o filme todo, só vi uma cena que eu fiz. Então ele me convidou através do Instagram. E aí eu falei assim, não, vamos fazer, então é legal. Mas eu tenho que aproveitar também, já que você está falando isso, que eu tenho que falar de um presente que eu ganhei no ano passado, que é um filme chamado Memórias com Vista para o Mar, do Marton Límpio. É um cineasta, ele um roteirista, professor de coisas, e aí eu fui indicado pela Tatiana Tiburcio, atriz que conhece, para fazer, e é um filme que fala sobre ancestralidade, foi lançado no festival aqui do Rio agora, e agora está indo nos outros festivais. É um filme que eu tenho muito carinho, que acho que foi um presente que eu ganhei do Marton, que ele não fez o filme para mim, né? Ele fez pensando na ancestralidade dele, mas quando ele acaba, ele fala assim, você não vejo outra pessoa para fazer esse personagem, aí você fica feliz da vida. E foi um mergulho de emoção, de ir lá na raiz, né? na história da ancestralidade. E acho que é um filme assim, que eu tenho muito carinho. Foi um presente que eu acho que eu ganhei. E agora também vamos fazer também outro, que é uma produção independente, que é a atenção primária. Esse é independente mesmo, que é a gente que correu, tem o Daniel Lobo, que é o roteirista e diretor, tem Joelma Santana, e a gente está postando. Eu estou muito, assim, gostando muito de cinema também, eu acho que isso está ali. Mas eu gosto de televisão, lógico, não tem como. Mas televisão é questão. Oi? O que é? É longo. Não entendi. Rico é muito longo. Até tem que gostar de uma coisa. É muito, são muitas obras até então, né? Que você já participou. Mas olha, 81, eu geralmente falo assim, quando alguém tem uma proposta para mim, tem duas propostas de um amigo que é jornalista, que é o Clóvis Correia. Eu fiz no ano passado e fui homenageado no Festival de Cinema lá em Cururupu, no Maranhão. Uhum. E eu fui homenageado, talvez também por esse lado dos 80 anos. E eu interpretei o monólogo João Cândido, o Herói do Povo, em homenagem ao Almirante Negro. E é uma proposta que a gente está para elaborar para fazer para o teatro. Que é a vontade, eu estou com muita vontade, saudade do teatro. E Seu Carnaval, que é uma homenagem, outra peça. Seu Carnaval é uma homenagem ao Xangô da Mangueira, partideiro, Xangô da Mangueira, diretor de harmonia, e que, infelizmente, as pessoas tendem a esquecer
essas figuras tão importantes do carnaval carioca do Brasil, né? E ele tem uma importância muito grande. Então, esse meu amigo com o Clóvis, ele escreveu, e aí eu fico em cima e falo assim, olha, gente, vamos fazer, não dá para fazer plano daqui a 10 anos. Daqui a... Esse, não vamos olhar para o passado, assim, para lá tanto. Vamos ver as coisas boas e vamos botar. Agora, também, olhar para frente tem que ser com uma visão. Porque eu estou aqui. Às vezes a coluna dói um pouco, quando eu estou no Pilates. Aí um dia um terapeuta falou para mim assim, olha, cuidado com o seguinte, o espírito está dizendo assim, vai, vai, vai. E o corpo está dizendo assim, calma, calma, calma. Aí tem hora que eu lembro disso, tem hora que eu não lembro a luta. E aí eu vou com muito amor e muito carinho naquilo que eu faço, né? Com vontade. Então, eu acho que é isso que rejuvenesce a gente também. Acho. Um dos seus segredos também. É José, voltando Chica da Silva, eu tenho que parar e agradecer uma pessoa que está aqui mandando mensagem a todo momento, que é o Júlio César. Ele falou numa das mensagens dele aqui que ele é um dos maiores fãs da novela Chica da Silva. Ele assistiu quando tinha 13 anos. Júlio, eu estou aqui falando, viu? Estamos acompanhando. E ele falou também que o contratador que foi responsável pela sua morte na novela, né? Ele que dá o tiro que acerta em você e você cai. E aí eu tenho uma pergunta, que quando você cai assim e tem uma pedra atrás de você. Eu falei, gente, que perigo dele encontrar as costas ali e machucar. Mas eu não me machuquei, não. Você daria esse passo para trás e jeito ali mesmo. E você ficou com raiva do contrato porque foi ele que te deu um tiro e acabou com a trajetória do Rei do Quilombo? Não, já estava escrito. Aí eu tenho que ficar com raiva não dele, mas da roteirista. Ela que corta, não ele, né? Mas o seguinte, o lance dessa caída, e geralmente eu até ensino meus alunos, eu não sei nem se eu fiz isso lá tecnicamente na hora, a gente não. Porque você tem uma história para cair, você leva, você faz tipo um plié no corpo, na perna, e o corpo cai e se joga, você não cai brutamente, né? Você tem um lance, recebeu, tem um impacto, mas aí a perna, a gente fala plié, no caso que é dobrar o joelho, né? E aí vai amolecendo e cai. Eu não sei se eu fiz isso, confesso que na hora a gente nem lembra da técnica mesmo, mas com certeza não me machuquei. Não me machuquei. Caí legal. Fala para o Júlio César que não tá, não. Se eu tivesse que reclamar, eu reclamaria com o Valci Carrasco. Tá certo. Você também teve a cena noturna que você falou que na verdade gravou em Maricá e não em Diamantina, em que você está em cima de uma pedra e ali você convoca todos os quilombolas, né, para a batalha contra os brancos que estão vindo. Gravar essa cena, pelo que você se lembra, foi um pouco difícil para chegar no local. Eu ouvi falar que Maricá é bem quente, né? Exatamente. Não, é que foi legal. Sabe o que eu penso? É que tudo que eu penso, assim, é tudo que você fez, e eu sou crítico, assim, bastante, eu confesso, assim, do trabalho, é que você acha que pode fazer melhor. Por exemplo, no teatro, você tem essa oportunidade de cada dia estar com diferente, você nunca todo dia ser igual, você não vai falar da mesma forma todo dia, e você tem uma temporada para você estar aprimorando, encontrando, e televisão você não tem. Principalmente na televisão, porque no cinema você tem uma direção, por mais que você prepara, mas você tem um diretor que vai te encaminhar. Na televisão você não vê esse diretor, né? Você está lá, ele está lá do outro lado, lá, coisa, não tem aquela figura, vai para lá, vem para cá. Então, quando eu vejo o Rei, eu vejo, acho que eu faria melhor, eu acredito hoje, entendeu? Não sei, mais maduro como ser humano, como ator. Eu acho que
que aí quando você vê, por exemplo, naquela pedra, por mais que você dá naturalidade, porque o Avancini pede aquela naturalidade, ele pede. Ele vai, ele não, eu fui dirigido por ele. Não foi assim. Ele ensaiou, ele deu o toque, ele falou. Mas geralmente não vai. Talvez se eu tivesse mais experiência, talvez ele ia me largar lá para. Mas aí eu acho isso, entendeu? Aquilo ali foi bem interessante. Porque quando você vê, você pensa numa coisa maior, mas quando você vê a voz que vai, ela vai forte, porque ela não precisa projetar muito, não precisa gritar, né? Para fazer uma coisa. Mas tem coisas, às vezes, que quando eu vejo, eu falo assim, cara, podia ter sido melhor. Entendeu? Você não vê, você não pode corrigir, já está lá. Não, mas é lógico que se tivesse ruim, não ia fazer outra vez, ou então ia cortar. Isso eu não acredito. Mas eu acho que a possibilidade de fazer outra vez de novo, mais maduro, mais sabendo o que é, mais com técnica, eu acho que você vai se conhecendo. Eu falo isso com meus alunos, quando eles perguntam, eu falo assim, isso é o tempo. Eu acho que controlar o nervosismo, tudo isso é você se conhecer. Você se conhecer para poder ter esse equilíbrio. Mesmo que você fique nervoso, mas tem a possibilidade de controlar o nervosismo. Porque senão você descamba e você não faz. A ansiedade atrapalha. Mas quando você tem ideia, né, eu sei que eu posso. Eu já convenci alguém que eu tenho capacidade. Eu acho que isso ajuda muito. Porque no início... Uma das cenas que talvez você gostaria de ter refeito. Essa cena noturna. Não é isso que eu estou falando. A primeira parte. Eu estou dizendo que se fosse hoje, eu estaria mais maduro para fazer o próprio Rei do Quilombo, entendeu? Eu acho que com mais conhecimento da história sobre o negro, com mais informação, com mais aprendizado, com mais, sei lá, com mais questionamento da história. E coisa que você, novo, você ainda está tentando conhecer. E na novela, eu conheci a novela, você sabe da história, que eu me encantei. Acho que eu fiz teatro por causa da Chica da Silva, porque eu estava com minha mãe assistindo o desfile do Salgueiro, na Avenida aqui no Rio, na Presidente Vargas. Não tinha samba, não tinha nada disso. Era corda, para lá e para cá. E quando eu vi, gente, eu fiquei assim, eu era adolescente, então eu fiquei com aquele, na minha cabeça, com aquela imagem, aquela coisa de teatro. Então acho que eu me empolguei e aquilo mexeu comigo. Mexeu, mas acho que já tinha o lance do teatro, do canto, da música. Não teatro nem tanto, mas da música, sim. Mas aquilo ali me encantou muito, né? E depois eu fui ver, quando eu estava fazendo já Unirio, eu tive um amigo que falou sobre Chica da Silva e eu comecei a fazer pesquisa, ler a história mesmo e tal. Não sabia, nem pensava naquele momento que um dia eu ia fazer o Rei do Quilombo na novela. Isso aí, jamais. Isso aí aconteceu mesmo. E há possibilidade, ainda estão conversando sobre uma possibilidade de remake, ainda na verdade é um boato, né? O Avalcio Carrasco não confirmou nada, mas diz-se que a Globo pretende, no mínimo, lançar pelo streaming aí a novela, né? Remake, pelo menos lançar no streaming aí. Seria ótimo se você retornasse como Rei do Quilombo mais uma vez. Pô, pelo menos agora acho que dá para fazer pelo menos a cena da pedra. Então, tá bom. Olha, eu confesso que eu até como você, mas a gente pensa assim, já em projetos diferentes, né? Porque a gente tem sempre aquele sonho de fazer. Então, nesse momento, eu confesso a você, eu não deito nem penso pensando assim que eu tenho que fazer televisão, embora às vezes as pessoas cobram. Confesso que não tenho a minha cabeça para isso. Eu sei que a importância de coisa de você ter ser visto, se lembrar, de pode fazer outra coisa e tal. Mas eu não, do coração, assim, eu não deito, isso é fama. Eu quero fazer aquilo que me dê prazer de fazer. Então, se eu estou fazendo uma peça, seja um monólogo, uma peça de teatro, eu estou levando uma mensagem através aquilo importante, vai somar para mim ou para alguém, para mim já está valendo, eu acho. Então, por isso que eu tenho essas coisas que eu me apaixono, né?
eu ganhei uma música de presente, que foi Ciranda. Você já sabe dessa história? Você já pesquisou tudo Sim, cada foi sobre para mim? sua mãe, especialmente para É, sua mãe. já é. Eu sei, mas tem gente perseguindo a gente que não sabe. Então, eu voltei a cantar, depois do teatro e tal, para mim, o cantar estaria dentro do ator do teatro, né? Porque o teatro, ele abarca isso tudo, né? Arte plástica, música, né? Tá tudo ali. Então você Sim, pode cantar. Eu fiz musical, né? Eu fiz Menino Maluquinho em São Paulo, fui indicado para prêmio por sinal. Tem projetos assim que você canta também, mas não é o ator cantando. Só que aí eu cantando, voltando, foi me animando com o trabalho que eu fazia e conheci o Pedro Ivo Frota, através de um amigo, ele conhecia meu trabalho numa comunidade no Terreirão, onde eu tenho meus amigos, que foram meus alunos, meus alunos, meus atores, hoje eu vou lá almoçar com eles, a amizade continua na comunidade, muito carinho. E aí ele falou, vou fazer uma música para você. Ele fez, na época não existia é, Facebook nem Instagram, era o Orkut. Aí quando eu entro, que eu vejo aquela letra, eu fiquei estocado. Eu falei assim, gente, ele não conheceu minha mãe. Ele fez uma homenagem à minha mãe que ele não conheceu. Ele tem 40 e poucos anos, minha mãe ele não conheceu. Mas talvez eu conversando com ele, talvez nem tanto quando com uma amizade nossa é muito mais próxima, muito mais, eu tenha falado mais, mas na época talvez tenha falado, mas ele conseguiu captar de uma forma a história, de uma importância que a letra, uma poesia. Pô. Aí, semana seguinte, depois disso, um outro amigo, Álvaro Mota, que tem um estúdio, onde eu fazia uns trabalhos também, gravava algumas coisas, ele falou assim, eu tenho uma música para você. Aqui você está sempre aqui, você podia gravar uma música minha. Aí eu linkei isso, eu falei assim, poxa, ganha uma música, outro fala isso. Gente, é verdade, gravei um CD por causa dessa história. Gravei um CD olha, Gravei um CD. Duas Ilhas, ganhei outro clipe, Duas Ilhas tem um clipe. Volta a Portugal por causa do CD, porque a Sônia Sangu da Mangueira, a viúva do Sangu da Mangueira, isso que eu quero fazer homenagem, deu de presente a um amigo em Portugal, o doutor André Luiz, ele abriu um leque e eu volto, faço um show na Ordem dos Médicos com CD. Eu lancei lá. Então, juntou uma coisa com a outra. Então, acho que foi outro presente, assim, que eu acho que me emociona muito, é verdade. Porque é muito forte essas coisas que vão acontecendo, assim. As pessoas vão aparecendo, né? E vão surgindo e te dá, assim, de presente. Então, Ciranda, vou cantarolar um pouquinho, assim. A sim, mulher que trago em mim é minha mãe. Desde pequenininho, ela mandava a lua me guiar. Ela mandava São Jorge os orixás. Ela é minha voz, que levo para todos os cantos. Nessa ciranda, a lua nasce, o vento sopra o som. Quando ela dança, eu lembro do rebento e me vejo aqui do mesmo jeito. Me vejo em seus olhos dançando e leva-te essa ciranda, e leva-te essa ciranda, e leva-te essa ciranda. lindo! Oh, que lindo! E é uma coisa tão importante essas conexões que a gente tem na vida, né? Que É, muitas vezes a gente não entende como as coisas acontecem, não, mas eu não acredito em caminho traçado, né? Mas acredito sim que ao longo da nossa caminhada pessoas precisavam cruzar os nossos caminhos, é, né? é, E fazer a gente enxergar a vida até de uma forma diferente, muito linda. E parabéns pela muito. linda voz. Mas é uma coisa. Pô, esse clipe, Ciranda, você viu? Né? Espero até que as pessoas também procurem Ciranda José Araújo, dê o like, porque ela já está bem
assim, bem visto, mas é muito importante. Eu lancei pela CUT, né, do meu amigo Filó, que é o fundador da CUT, né, que dá a cultura negra. Isso na Semana da Consciência Negra, em 2022, quando a minha mãe faria 100 anos, no caso. Então, eu acho que essa conexão e fazer esse clipe também tem a ver com outro amigo, Marcos Ribeiro Lopes, que é uma pessoa maravilhosa na parte da cultura. Ele fez uma ponte para o Quilombo, aqui no Rio, para eu gravar esse clipe. Então, o clipe foi gravado no Quilombo Astrozil, no Jacarepaguá. A casinha que aparece. As montanhas lá, a parte da... Não são montanhas. Mas Eu gravei em Guapimirim, né? Quando ele sai de trem, quando ele chega na estação, ele já entra no Quilombo, o Jacarepaguá. Aqui, o Quilombo Astrozilda. Um pessoal maravilhoso. E quem fez a ponte foi o Marcos. Por sinal, mais uma novidade, essa você não sabe, eu ia passar para você depois, é que no dia 14 de dezembro eu vou receber a medalha Pedro Ernesto, da indicação do Marcos pelo vereador William Siri. Eu e o outro amigo, Julinho Terra, que é um poeta. Isso eu ia mandar para você, mas eu ia esperar passar, porque tem tanta informação sobre a gente aqui. Mas é um presente que eu também estou ganhando esse ano. Ganhamos de reconhecimento, né? Eu acho que isso é muito legal. Tá Então, bom. Se tiver algum vídeo, marca a gente, compartilha comigo. Vai ter o maior prazer de poder colocar no nosso stories aqui para as pessoas também não, acompanharem. sim, eu estou esperando só. Eu acredito que na quarta-feira já tem o convite lá e já está. Só que pediu para a gente guardar mesmo. E aí eu também falei, não, eu estou com a live, com o Thiago, a gente está fazendo. Ele está divulgando muito, eu também estou divulgando muito, então fica muita informação, a gente tem que deixar terminar uma coisa para a gente fazer outra. Olha, eu quero mandar um beijo, um abraço para as pessoas, porque eu não consigo falar e administrar nada, mas eu acredito que tem muitas pessoas assistindo aí, meus amigos, minhas amigas devem estar aí, que eles falaram que iam assistir, estou mandando um abraço e um beijo para eles, viu? E para todas as pessoas da página da novela Chica da Silva. Muito obrigado, eu agradeço por elas já. Oi? Eu já agradeço por elas. Eu estou agradecendo. Isso. É porque a gente consegue falar e a gente não sabe. Eu sei que tem gente presente assistindo, mas a gente não tem mais as mensagens. Depois eu vou ver tudo direitinho. Sim. José, nós estamos encaminhando para o final da live. E antes da live, tem uma pergunta que eu gostaria. Não, desculpa, antes do final da live, tem uma pergunta que eu queria te fazer. Hoje as coisas têm mudado bastante e há um movimento em que diz que, por exemplo, novelas que retratam a escravidão ou né, obras televisivas que retratam a escravidão, hoje em dia não teria mais espaço, porque nós estamos buscando lembrar do novo, daqui para frente, e não reviver o sofrimento do passado. Você participa na novela da minissérie Abolição, que ali mostra a realidade das pessoas escravizadas, né, no Brasil Colônia, e posteriormente participou em 1996 de Chica da Silva, que também mostra a verdade da escravidão nua e crua, né? É uma das novelas que até mesmo o YouTube censura algumas cenas por considerar elas próprias para serem vistas pelo público, né? Como você vê essa questão? Você concorda com isso? Você acha que também, nesse momento, relembrar a escravidão ou trazer obras televisivas já não cabe, que nós devemos, de fato, enxergar, procurar ver uma realidade diferente das pessoas dessa nova geração? Qual a sua opinião? Não, eu acho que a gente não pode estar vivendo contando história com esse olhar, inclusive um olhar torto, né, que é o olhar do colonizador, que a gente aprende na escola, a gente passa a escola inteira. Hoje não, hoje você até questiona, mas era isso, né? O pobrezinho negro sofrendo, de repente você descobre tanto, como é que falo, levante, tanto luta
em relação a isso, e que não tem essa passividade como é contado, com essa visão que é contada. Então, eu acho que a gente tem histórias ótimas para ser contada hoje, através do nosso olhar, da nossa... É uma palavra que se fala muito, mas da nossa narrativa, né, de contar a história. Então, ou quando você pega, por exemplo, Carolina Maria de Jesus, foi o primeiro livro que, quando eu comecei a me interessar, eu li, e eu lembro que eu li esse livro num sebo, isso, sei lá, já tem bastante tempo. E aí você vê uma história de uma mulher contando através do olhar dela, da história dela, da dificuldade. E aí você começa a ter uma ideia do que é a sociedade através daquele olhar da Carolina, dessa força, de botar. Então, eu acho que isso você não vê nessas novelas que acho que não tem mais espaço. Tem que contar para questionar o que era, desconstruir o que foi feito. Né? A gente quer fazer outra coisa. Então, quando eu falo de Memórias com Vista para o Mar, do Marco Olim, estou falando de essencialidade de uma vida, até de dor, de reflexão do idoso, tem tudo ali. Mas quem está contando é um cara que tem conhecimento negro, que sofre sua dor, que sofre, é o seu olhar. Né? Não esse olhar, a mesma coisa, vai contar a história da favela, mas você não está lá dentro, você não conviveu com ninguém, você não tem. Então, é um olhar de fora. E a gente, quando convive, a experiência que eu tenho em muitas que eu trabalhei, em projetos, que eu vi, poxa, são pessoas tão ricas de cultura de coisas, e elas são massacradas ali para não mostrar aquilo que ela tem de coisa. Então, quando você vai coração aberto para fazer coisas, para montar trabalho com eles, para produzir. A gente lançou grupos de poesia na época. Então, acho que, sabe, eu pelo menos, como falo, não, eu não quero ficar olhando para o passado para contar. Não, vamos contar então, da nossa forma, né, da nossa maneira. Vamos contar outras coisas. Tem tanta coisa para a gente falar né, espaço. Agora, precisa, dentro da dramaturgia, ter esse olhar negro, esse olhar nosso. Não essa coisa de fora que distorce. Eu fiz 2 filmes para fora do país. Uma sobre lambada, é participação. E fiz um outro para a Itália, sobre Daci da Serrinha. Eu vou falar uma coisa aqui, mas pelo amor de Deus, eu não estou nem querendo associar porque eu tento fugir. Mas o diretor achou que eu parecia com Morgan Freeman. Então ele escreveu um personagem, chamado Morgan. O personagem se chama Morgan. Não, isso acontece muito, viu? Isso é até fora do país, as pessoas... E ele chegou para mim, o nome do personagem. Era um filme italiano, chama... eu vou mandar para você, porque eu nem quis mandar muito para coisa, mas esse filme eu participei dele. Fui para a Itália. Daci da Serrinha foi um grande mestre de jongo. Ele era amigo desse diretor italiano, então ele quis fazer uma homenagem. E eu fazia tipo um mafioso, né? Mas é uns textos assim e a visão dele aqui no Brasil mistura tudo. Tá falando do negócio que entra escola de samba com o pessoal, sabe? É isso que eu digo em relação, quando você olha de fora e acha assim, poxa, todo mundo sabe, é preto, não sei o que, é tudo igual. A gente é diferente, a gente pensa diferente. Tá entendendo? Então qualquer um... Não, gente, não. Acho que nem todo malandro, eu adoro malandragem. Aliás, eu gravei com um samba do meu professor de Pilates, e sobre malandro e tal. E nem todo malandro, você tem aquela visão que é tudo igual. Não é. Cada um tem a sua identidade, como as mulheres, como as ciganas, como as pombagiras, cada um tem o seu perfil. Então a gente tem que ver esse olhar a partir da gente, eu acho. Essa escrita, e se fizer acompanhado com outro, que a gente esteja próximo, perto. Porque isso acontece, né? Eu não sei se a abolição teve isso, porque sempre vai ter a crítica, né? Lógico, de quem está. Mas acompanhando quem está, se eu não me engano, foi... gente, me perdoa, mas tem um escritor maravilhoso que faleceu. Ele lançou um livro... Eu estou até numa foto nesse livro do teatro, o negro no teatro, no espaço. Ele deu assistência
ao 100 anos de abolição, entendeu? Acompanhou, porque às vezes o historiador negro ele conhece, ele tem uma visão, então eu acho que tem esse respaldo para dar essa coisa. Mas, no meu entender, eu acho que a gente tem que, gente, avançar, contar a nossa história, contar, sabe, da nossa forma, contar, tem muita coisa para a gente falar, né? Boa e ruins, né? Eu fiz a Maré para os Fortes, né? Faço o tiro de uma das que a gente não conseguiu, né, tirar lá do Amazon, né? Mas é uma história forte do Marcelo D2 ali. É um olhar diferente. Então, acho que a gente tem condições de fazer. Existe muito roteiristas negros fazendo. É só. Eu me lembro, eu tenho uma cabeça boa às vezes, né? E no Renascença eu fiz uma peça chamada de Olorum Até, que a gente contava a história da África chegando, eu cantava até a música em Urubá, eu não me lembro agora, mas eu cantava a primeira música em Urubá, que eu fazia como um rei que vinha, coisa lá ainda bem no início do Rena, e era muito legal, porque o texto era do Ney Lopes e do Carlos Negreiro. E eu me lembro que que a gente cantava uma coisa assim, cada um tem seu papel no teatro da vida ou na tela colorida do cinema ou da TV. Basta saber escolher, basta saber escolher. Tinha um trecho. Às vezes não basta, né? A gente tem que batalhar para. O espaço não vem, não. A gente tem que batalhar. Enquanto você está falando sobre alguns comentários aqui que eu vou falar rapidamente, o Gustavo mandou um abraço para você. Ele falou que você é o padrinho dele. Obrigado. Foi? Obrigado. Mandou uma pressão para ele. Que bom. E a Maria te chamou de nosso Morgan Freeman brasileiro. Um abraço, Maria. Um beijo para todo mundo aí. Mas eu estava usando dread para fazer o Seu Linda, o filme. Aí eu vou mandar depois para você, mas nem para mostrar não. Mas aí eu fui descobrir que tinha uma foto do Morgan com dread. E eu estava lá, e o meu dread era muita coisa, e ele virava tipo um turbante para fazer o Pai Acácio, né? No filme da Larissa Fernandes. E aí, eu estou no Rio, lavando a cabeça com aquele cabelo, era muito. E aí eu fui descobrir na internet uma foto do Morgan de dread. Gente, eu falo assim, gente, aí, se eu botar isso aqui, o pessoal vai dizer que é ele. Mas eu fujo disso. Bom, tenho respeito, porque não gosto muito da cabeça pensante, talvez, dele, do que ele fala sobre a consciência negra e tudo. Bom, mas não dá para dizer, não tem que se falar. É um ator conhecido, maravilhoso, né? Morgan. Temos uma diferença muito grande. Conta bancária. Mas eu sou feliz aqui. José, é o tempo da gente finalizar a live. Quero agradecer você por aceitar o convite, estar comigo, contar suas histórias. E gostaria que você agora pudesse dar um último recado para quem está nos assistindo ou fazer um convite. É assim, bom, o recado, um é agradecer, mas de coração, esse espaço. Você, para mim, já é aquele que também chegou nesse momento onde as pessoas foram aparecendo para fazer essa homenagem, para mim. Poxa, você não tem ideia desse carinho. E eu aproveito também e falo muito, não é nem puxando o saco, mas eu falo muito do Mato Olímpio, pelo presente também do filme Memórias com Vista para o Mar, que eu espero assim que faça uma carreira E você sabe que curta-metragem ele não tem espaço nos cinemas para exibição. Então o filme está em festivais e o Marton ele tem um outro filme que foi indicado para ele, que é o
é o Andros Paes Silva, ele tem a Cidade dos Homens, né? E por acaso nós nos encontramos de uma forma também diferente. Eu fiz Santo Forte, que eu faço um personagem que eu gosto muito, que é aquele velho Eufrânio, que é o pai do Pai de Santo. E depois que eu fiz o filme com Marta, eu fui descobrir que ele também era um dos roteiristas. Mas foi agora. E Santo Forte já tem tempo, né? E Santo Forte fez sucesso. Eu lembro que às vezes eu no metrô, no passava, as pessoas paravam e diziam assim: poxa, eu estou acompanhando a série é Santo Forte, né? Muito legal. E eu gostava muito de fazer aquele personagem que era um velho já meio caduco, implicante com o filho. Mas tem uma cena muito. Acho que eu só passei para você, que é a cena do aniversário dele, que ele está todo. Aquela cena, eu acho que o pessoal chegou até a chorar da equipe, que é uma cena que ele. É aquele velho que eu não quero ser, não sou, né? Aquele que está ali parado, só tem. Vai, sabe que as pessoas vão indo embora e você fica sozinho, né? Porque essa coisa de estar continuando a fazer, estar trabalhando, é que você está você tá com as gerações novas, as antigas novas, e você vai renovando isso. Se você parar, você só fica com o quê? Eles vão embora, você também vai. Mas se eles forem, você ficar, você não tem aqui. Então, eu acho que você tem essa coisa nova. Então, eu acho que foi muito legal fazer isso, agradecer e falar assim, não desistir para quem está me ouvindo nunca. Fé sempre naquilo que você acredita. Eu sou um cara místico, eu sou um cara que acredito mesmo nos orixás, nas forças. Vou acreditar sempre, porque nunca me decepcionaram. Então, eu acredito mesmo. E sempre tive boa resposta disso, né? Então, isso me faz. E por um outro detalhe, eu faço tudo isso também e busco isso porque eu tenho um compromisso com a minha ancestralidade. É um compromisso do que eu vi, que foi passado para mim lá atrás de toda a história do meu bisavô, do meu avô. Eu nem vou até te falar uma coisa que eu sou primo em terceiro grau, que a gente chamava de tio de Todos os Prazeres. E Todos os Prazeres, que eu conhecia, a gente tomava bênção de mão, porque ele era o mais velho da família. Ele era uma referência para mim, naquele momento, que só tinha rádio, televisão não existia na época, e a minha tia Cirema, a irmã dele, que contava toda a história da família, e era uma referência para mim também, né? E também eu não posso deixar de falar da Portela. E eu falei de Salgueiro, que eu sou salgueiro, mas, cara, eu fui fazer, não sei se você viu, mas tem um clipe meu, no Defeito de Cor, que eu gravei, que concorreu com o Jorge do Batuque e os Amigos do Batuque. Eu fui tão bem recebido na Portela, homenageado no dia todo, então eu tenho um carinho para aquela turma, então ficou um coração vermelho e branco e um coração assim branco. Eu amo o pessoal da Portela, do Jorge do Batuque, do Márcio Carvalho, todo, aquela turma de lá. E é mandar um abração, um beijo para todo mundo que está aqui, que tal. E você, olha, muito obrigado. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu espero você. Talvez se eu fosse fazer essa pesquisa, eu não ia fazer com tanto coisa como você. Você, olha, foi demais. Como é que fala? Inteligência artificial, então, me pegou com aquela foto com a Alessi Brandão. Embora realmente eu tive com ela em cena mesmo, mas aquela cena foi maravilhosa, muito legal. E viva o Rei do Quilombo, e viva o dia 20 de novembro. Viva! Tá chegando semana que vem. Já está pintando, acho que é para terminar? É? Não é? Não é que. Deve ser alguma coisa. Pois é, Tiago. Gostou, Tiago? Eu gostei muito daquilo. Eu não sei se eu atendi tudo. Que a gente. Imagina só, você com 52 anos de carreira, em 81, é muita história para contar. E se você não tiver. É que tá tudo na cabeça, né? Eu consigo. Tá tudo aqui. Então, por enquanto, a cabeça sempre. Se ela falha, nem é pela idade, porque ela sempre falhou. A cabeça sempre falhou. Então é normal quando esquece, mas ela guarda muita coisa ainda importante. Muito bom. Ai, sonho estar como você. Oi? O meu sonho é estar como você na sua idade. Estamos aí, firme e forte.
pode copiar. Já peguei aqui as informações que você deu. Essa sala vai ficar salva. Vou fazer Pilates. Isso, não deixe de Pilates, fazer. É terapia. muito bom. Eu faço 2 vezes por semana. E às vezes, quando às vezes, vou te contar, tem dia que às vezes você está cansado, mas aí o professor liga, você não vem não? Você quer lá? Aí eu já. E não é muito perto da minha casa, então eu tenho que pegar condição. E aí quando eu estou assim, pego o Uber, vou fazer e saio de lá muito bem. E há aulas que eu dou de teatro, que aí chegar lá tem que fazer exercício com os alunos, tem que fazer expressão corporal, danço, pego uma música, às vezes africana, vamos dançar uma música aqui e tal, e faz, bota, aí bota, às vezes até bota aí, posso. Meus alunos, eu tenho 2 turmas, uma de iniciação teatral e outra que é o módulo 2. A do módulo 2 tem muito pouquinho, são um pouco, mas o outro é uma turma de 15 alunos. Então, vamos lá, vamos trabalhar o corpo, vamos fazer. Aí bota uma dança e vamos dançar. Isso a gente até esquece. Eu fui para Portugal, o último dia que eu saí de lá, fui para boate com um grupo de pessoal, dancei a noite toda. A noite toda. Dancei com todo mundo na boate, com DJ, com todo mundo dançando. Aí quando eu saí de lá, com o meu músico e com os amigos, aí para subir a escada para pegar a mala para vir para o Rio foi difícil. Mas quando eu estava lá, eu não estava nem me lembrando que eu tinha. Mas é isso, cara. A gente tem muitas coisas para sonhar, para realizar, sabe? E ver essa possibilidade de, assim como eu aprendi, que tem essa referência de Cândido Otelo, de Ruth de Souza, de Léa Garcia, de tantos outros, Milton Gonçalves e tal. E a gente sabe que a gente, de uma forma, a gente está sendo um espelho, uma referência para alguém. Então, a gente tem que fazer o melhor da gente, por isso, né? Procurar o melhor se aperfeiçoar mais e, dentro da possibilidade, tentar fazer o que a gente pretende fazer, não qualquer coisa. É muito, assim, quando tem algumas coisas assim que você, pô, fiz isso, mas o que isso vai acrescentar? Por isso que eu falo, fazer televisão, para a pessoa dizer, se eu te ver na televisão, não é isso. Né? Né? Não, você estava bem, te deram uma chance, você fez um trabalho. É diferente de reconhecer. Nunca é coisa. Não acho que não é fama, né? Eu acho que existe uma diferença do ator, do reconhecimento de celebridade. Celebridade é uma outra coisa. Não é isso? Eu acho que o que faz a gente feliz é deitar no travesseiro e ver que não ofendeu ninguém, que fez um bom trabalho, que valeu a pena, que você vai fazer uma outra coisa boa. Acho que é felicidade, porque o sucesso é muito efêmero, é um momento, né? Quer dizer, quando você traz o Chico, alguém lembra, né? Chico da Silva, o Rei do Quilombo, alguma coisa, isso é bem legal, porque são 30 anos, é diferente. Mas não é? 90, a gente já vai para 30 anos. Agora, quando você faz alguma coisa que foi, depois ninguém lembra de você não. Você precisa continuar, então você não pode viver dessa fama, dessa coisa. Tem pé no chão, né? De batalha. E está preparado para batalhar. Mais 81 anos não dá, mas pelo menos mais um pouco. Seja muito mais um pouco que vem por aí. Que apareça, já falaram para Deus, não fica fazendo plano para daqui a mais. Pensou, faz. Tem que. Eu descobri hoje também. Muito obrigado pelo tempo que você despendeu aqui comigo, conosco. Foi um grande prazer. Se precisar da nossa página para fazer qualquer tipo de divulgação, pode mandar para mim no WhatsApp, que eu vou tomar um prazer sim, colocar aqui para as pessoas conhecerem as coisas que você estiver fazendo agora, que você gostaria de divulgar. Ok? Sim, eu agradeço muito. É mais um espaço, mais um amigo, mais uma coisa que eu ganho nessa vida é muito importante para mim. Muito obrigado mesmo. E pelo carinho, porque, poxa, não tem ideia. Oi? Aqui em Belo. Tudo de bom você. E eu quero mandar um abraço, um beijo para todo mundo que está aí, que está assistindo a gente. E muita força, muita saúde para todos. E obrigado pela atenção também. A gente está junto aí. E muita fé para gente. Axé.
É isso Uma aí. ótima noite para você, abração, e a gente se vê na próxima. Muito obrigado. Tamo junto. Vamos qualquer novidade, sempre vou passar para tu, tá bom? Sim, Quando tiver prazer. também a divulgação do convite, eu vou mandar para você. Muito obrigado. Tudo bem. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Até mais. Até mais, até mais. Tudo de bom.